Israel rejeita a proposta de cessar-fogo do Hamas, domina o lado palestino de Rafah e fecha a chegada de ajuda humanitária segundo instituições como a ONU. O Hamas pede auxílio dos Estados Unidos. O Egito garante que isso encerra qualquer tipo de chance de cessar-fogo e o Brasil condena as ações israelenses, pedindo até mesmo a intervenção do Conselho de Segurança da ONU. Os próximos dias devem ser bem movimentados, vamos falar aqui no vídeo. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o Matthew Miller, que acaba desconversando sobre a fase de um congressista americano que garante que tropas americanas podem sim ser dispostas no território ucraniano. E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a visita que o Xi Jinping está fazendo ao continente europeu, passando tanto pela França, depois pela Sérvia, finalizando na Hungria, fazendo algumas indiretas em relação à OTAN. Sim, tomem cuidado e não se expandam para a Ásia. E falando também sobre as relações com a Rússia em relação à guerra Rússia-Ucrânia. Vai lembrar que a China vem sendo muito pressionada por uma suposta ajuda ao governo Putin. Brasil e Paraguai conseguem estabelecer um acordo na questão Itaipu. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio, e vamos lá pro vídeo, cara, que tem bastante assunto bastante relevante. Como eu falei para vocês na nossa introdução, a operação em Rafah, falei isso para vocês ontem, inclusive, né? Ela tinha iniciado com alguns bombardeios acontecendo e até mesmo Israel colocando ali com avisos pela mídia, panfletos, enfim, que era necessário o desalojamento, a evacuação de parte da população de Rafah. Israel fala, tá, de 80 a 100 mil pessoas, garantindo que tinha colocado zonas humanitárias, abrigos humanitários com hospitais, comidas, alimentos, tá, enfim, né, bebidas, em cidades vizinhas. Ia ser uma coisa não em toda a região de Rafah, mas somente em alguns pontos, pelo menos nesse primeiro momento, alguns pontos em que o Hamas tinha uma autoridade maior, uma presença maior. Hoje a gente teve a notícia, por exemplo, que essa ofensiva já aumentou. Israel conseguiu dominar a regiãozinha exatamente, tá, de Rafah, que era dominado pelos palestinos, ali na região da fronteira com o Egito, e também anunciou o fechamento da região de Kerem Shalom, que é justamente uma espécie de enclave entre Israel, faixa de Gaza e Egito, alegando, pessoal, que ali o Hamas fez ações que mataram 4 soldados israelenses. E por isso Israel encerrou a participação dos palestinos, falando que eles estavam muito à vontade e se aproveitando não exatamente para a chegada de ajuda humanitária, para conseguir estabelecer os seus objetivos militares. Com isso, pela fechada tanto de Rafah como também de Kerem Shalom, as duas principais regiões de entrada de ajuda humanitária estão encerradas. A própria ONU fez denúncias em relação a isso, falando que agora tudo está dependendo de Israel. E se Israel resolver que a ajuda aos palestinos não vai chegar, isso de fato não acontecerá. Lembrando que o Hamas ele alega que ele aceitou uma proposta de cessar-fogo. Por enquanto, as informações elas são muito preliminares. O documento oficial, a CNN alega que ela tem, inclusive compartilhou, tá? Que o Hamas teria falado em 3 fases, sendo que a primeira fase teria ali a soltura de alguns corpos e também de 33 reféns, com a condição de um cessar-fogo de aproximadamente ali 40 dias, mas que seriam prorrogáveis para uma segunda e para uma terceira fase, que seria um período de estabilidade e até mesmo de manutenção do Hamas como força política, talvez não como força militar, mas se juntando à ANP, a Autoridade Nacional Palestina, para dominar o território de Gaza. Então, quando o Hamas fala que ele aceitou a condição de um cessar-fogo, o que Israel fala? Mas cuidado, porque a gente foi negociar um cessar-fogo, propôs um cessar-fogo no Egito, que falava de um cessar-fogo provisório, mas que a operação em Rafah, ela ia acontecer, ela tem que acontecer, porque Rafah é uma regiãozinha que você tem, apesar de 1,5 milhão de palestinos, grande parte civis, refugiados por conta da ofensiva israelense desde o norte de Gaza, enclausurando, fechando aquela população no sul do território de Gaza, mas você tem ali 4 batalhões do Hamas que devem ser eliminados. Então Israel fala, não caiam nessa falácia argumentativa do Hamas. Não é que a gente está rejeitando uma proposta de cessar-fogo que a gente tinha sinalizado para eles. Eles mudaram a nossa proposta de cessar-fogo e aceitaram a proposta deles. Mas Israel não aceita.
Se bem que Israel até está mandando representantes para o Cairo, o Egito está funcionando junto com o Catar como se fosse uma espécie de mediador, tá? Mas, de novo, é um ponto que não há nenhum tipo de conformidade. O Hamas fala da necessidade do estabelecimento de um cessar-fogo definitivo com a existência do Hamas e Israel alega que não vai aceitar essas condições. Ou seja, a operação ela vai continuar acontecendo. A preocupação do Hamas é tão grande em relação a essa ofensiva que vai acontecer, e cara, de verdade, né, não sabemos exatamente se é por conta das suas defesas, porque eles defendem o povo palestino, né, enfim, porque eles acham que eles vão ser eliminados, mas eles alegam, eles estão pedindo, por favor, para os Estados Unidos. Cara, pasme, hein? O Hamas está pedindo apoio aos Estados Unidos para tentar brecar a ofensiva em Rafah. Os Estados Unidos não responderam a esse apelo oficial do Hamas. Mas a gente sabe que os Estados Unidos se posicionam frontalmente contrários à operação israelense em Rafah, alegando tanto o Tony Blinken, o próprio Biden, a Kamala Harris. O Biden ele tenta dar aquele meio termo, né? Porque ele sabe que a população judaica é parte importante da sua base eleitoral em ano de eleições nos Estados Unidos e a gente sabe que essa população mais jovem, progressistas, as manifestações de universidades americanas, também é um público cativo, que via de regra vota mais nos democratas. Então ele tem que agradar o lado palestino e o lado judeu ao mesmo tempo, ele está numa sinuca de bico do ponto de vista político. Hoje, por exemplo, ele pregou contra o antissemitismo, mas fazendo aquele discurso mais geral, né? Olha, temos que evitar os extremismos, tal, porque ele não pode comprar briga com nenhum dos dois lados. Essa é a grande verdade, tá? Mas enfim, pessoal, o próprio Benjamin Netanyahu, aparentemente, tá? Mesmo que os Estados Unidos, vendo que a operação em Rafah está acontecendo, tome uma atitude mais firme contra Israel, não acho que isso vai acontecer, tá? O próprio Benjamin Netanyahu já deu até inclusive alguns argumentos históricos falando, olha, toma cuidado, porque lá na época do Olo, sabe o que eu tô falando, né? Ali da Segunda Guerra Mundial, existiram países que defendiam os princípios internacionais e que não nos defenderam. Israel está sozinho e sempre vai estar sozinho ao longo da sua história. Nós temos que nos defender. Ou seja, aparentemente a pressão que venha dos Estados Unidos ou da ONU, de qualquer organização internacional, não vai brecar a ofensiva em Hamas. O Ben-Gvir, inclusive, né, que é um ministro importante aí do governo Benjamin Netanyahu, ele já falou que Israel não pode ser mais uma estrela, da bandeira dos Estados Unidos, dando a entender que eles não são subordinados aos interesses americanos. Então, mesmo com os apelos do Hamas, não penso que algum tipo de operação em Rafah vá parar de acontecer no futuro próximo. Só que isso já vem causando repercussões na comunidade internacional. Por exemplo, o Egito, como eu falei para vocês, é um dos mediadores junto com o Catar que está tentando estabelecer o cessar-fogo. E, cara, percebam que Egito e Catar estão pressionando inclusive o Hamas, tá? A gente teve, por exemplo, depois de uma indiretinha o Catar é um país relevante. O Catar é um país bastante rico, exploração de petróleo, e que consegue negociar com os dois lados. Tem base aérea militar americana e, ao mesmo tempo, tem líderes do Hamas que moram naquelas posições. Os Estados Unidos pressionam o Catar, falando que se o Hamas não aceitasse o cessar-fogo, as lideranças seriam expulsas do Catar. E o Catar, aparentemente, segundo a mídia internacional, concordou com essa proposta. Pô, realmente, o Hamas está na hora de aceitar um cessar-fogo. O Egito está mais ou menos nessa condição também. Tenta negociar tanto com Israel como também com o Hamas. O que a gente tem é que o Egito está colocando que essa operação em Rafah encerra, inclusive, o domínio da região palestina ali na fronteira e o impeditivo da chegada de ajuda humanitária encerra qualquer tipo de manifestação ou tentativa de cessar-fogo. E o Brasil, que lembrando, pessoal, é um país importante dentro da geopolítica internacional, tá? A gente costuma, né, até num certo complexo ali de menosprezar o que é o Brasil, ignorar a nossa posição. Galera, convenhamos que nós somos o quinto maior país do mundo, então estamos entre as 10 maiores economias mundiais, fazemos parte dos BRICS, somos uma liderança, por exemplo, do Mercosul, estamos na presidência do G20, fazemos parte do G4 ONU, que defende uma reforma do Conselho de Segurança. É claro que comparado a países desenvolvidos, dos G7, a nossa fala tem menos peso, mas o Brasil é sim um país significativo. E o Brasil emitiu uma nota oficial condenando as ações israelenses, colocando que Israel, com a atitude que vem fazendo, mostra um descaso com princípios básicos dos direitos humanos, inclusive pedindo uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para conseguir debater possíveis sanções ou punições contra Israel. Ou seja, o Brasil adotando uma posição clara contra o Estado israelense. Não contra a existência do Estado de Israel, claro, né?
mas contra essa ofensiva que está sendo feita em Rafah. Os próximos dias, como eu falei para vocês na introdução, devem ser bastante movimentados. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante está ligado às ameaças do Ocidente. Eu falei para vocês que o Macron, ele tinha falado novamente em colocar tropas francesas no território ucraniano, inclusive a Rússia já fala que a legião estrangeira da França já está no território ucraniano, a França nega. O David Cameron, que é o chanceler, o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, falou que armas britânicas podem ser utilizadas pela Ucrânia para atacar o território que era da Rússia, mesmo antes da ofensiva no território da Crimeia. E a gente teve, pessoal, o Hakeem Jeffries, que para quem não conhece é o líder democrata na Câmara dos Estados Unidos, dando uma declaração que como os Estados Unidos tinham demorado muito para fornecer ajuda para a Ucrânia, havia a premissa que os Estados Unidos poderiam ter que intervir, inclusive do ponto de vista militar. Os americanos também colocando tropas no território. Inclusive, a própria Rússia alega que os exercícios militares nucleares que foram anunciados pelo Putin, eles são uma tática de dissuasão à OTAN. Claro que a OTAN fala que esse tipo de declaração só acontece por conta da ofensiva russa no território ucraniano. Então fica um jogando a bola ali, né, para o outro, quem que começou o conflito. Só que uma coisa, eu falei, né, é um deputado falar. É claro que um deputado é importante. Mas imagine, né? Uma coisa, sei lá, é o Lula, imagina o caso do Brasil, uma coisa é o Lula dar uma declaração, outra coisa é um deputado federal dar uma declaração. Pô, o deputado federal, claro que ele é significativo, mas ele é um cara que representa, aqui no caso do Brasil, um dos 513 deputados federais eleito por um estado do Brasil, entende? Então, é bem diferente de um chefe de governo ou de um chefe de estado. Quando o Biden ele fosse pronunciar, ele se pronunciou, entre aspas, a partir do Matthew Miller, que é o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Deixando bem claro, apesar das palavras de alguns congressistas aqui dos Estados Unidos, inclusive partidários do Biden, tá? O Humphrey Jeffries, por exemplo, ele é um cara que... O Hakeem Jeffries, né, é um cara que pertence ao Partido Democrata. Mas deixando bem claro que ele não representa os interesses democratas e que os Estados Unidos não colocará tropas na Ucrânia. Outra notícia importante está ligada à visita de Xi Jinping. Xi Jinping, depois de longos 5 anos aí, volta ao continente europeu, fazendo uma visita, cara, de quase ali 5 dias, passando por países como França, como Sérvia e depois finalizando pela Hungria. Na França, que foi a reunião que ele teve ontem, teve a presença do Macron, a presença da Ursula von der Leyen, ou seja, de representantes da França, que lembrando, geopoliticamente, é um dos países que mais combate a ofensiva da Rússia na Ucrânia, e a própria Ursula von der Leyen, que é uma representante da União Europeia, que é um dos países que batem bastante tanto na China como também na Rússia, né, em relação às posturas geopolíticas. E nessas conversas, a gente teve alguns tons relativamente amigáveis, né? Os dois países falando, a gente quer a paz, vamos tentar estabelecer um processo de negociação, tal. A China, inclusive, por exemplo, falou que ela está disposta a comparecer, ou até mesmo marcar uma reunião que discuta a paz. Para o senhor ter uma ideia, a Suíça ela está marcando uma reunião para o dia 15 e 16 de junho para discutir a paz, e inclusive convocou Brasil e China para serem países mediadores. Só que a Rússia coloca que essa reunião não vale, porque a Suíça não seria um país neutro, é uma reunião que vai muito mais colocar a Rússia contra a parede, oferecendo a proposta de paz do Zelensky e que não passa de uma propaganda democrata para o Biden mostrar algum serviço, tentando estabelecer uma paz na Ucrânia, depois que cedeu bilhões de dólares e a Ucrânia não conseguiu fazer uma contraofensiva satisfatória, tá? Então, aparentemente, pelas próprias palavras do Xi Jinping, a China não participará dessa reunião porque, de novo, não foi confirmado, tá? Mas porque ele falou que ele vai querer organizar uma cúpula de paz quando o momento for propício. Penso eu, tá? Que o momento propício, talvez, não dá para ser inocente, óbvio que a China tem muito mais alinhamento com a Rússia do que com a União Europeia, do que com a Ucrânia, talvez no momento em que a Rússia esteja em melhores condições e consiga fazer exigências maiores contra o Zelensky ou eventual próximo presidente ucraniano, tá? Pelo menos essa é a interpretação que eu tenho. Estabeleceu alguns também relações amigáveis em relação a carros elétricos. Aí não exatamente com a Ursula von der Leyen, mas também com o Macron. Por quê? Hoje a BYD, você sabe, né, galera, acabou superando, inclusive, né, a Tesla, enfim, em relação aos seus carros elétricos. Só que a Europa tem uma resistência muito grande. Você pega principalmente a indústria automotiva da Alemanha, com marcas como Volkswagen, com marcas como, por exemplo, Audi, como Mercedes, BMW, etc.,
tem os seus carros elétricos, só que eles são muito mais caros via de regra. E a China vem com as suas marcas, com a BYD talvez seja o grande símbolo, né? Mas com outras também, dominando mercados automotivos pelo mundo, com preços mais competitivos. É fato. E aí, a União Europeia alega inclusive uma espécie de dumping, manobras ilegais ou não éticas, como vender carros muito baratos para quebrar a concorrência das indústrias automotivas europeias. Então, a Alemanha, inclusive, anuncia agora uma espécie de boicote sobre taxas para a entrada de produtos de carros chineses. Só que a Europa está num conflito ali, né? Porque vários países adotaram que até 2035 eles vão ter que acabar com os carros de motores a combustão para carros elétricos. Boicotando os carros, a indústria automotiva chinesa, cara, é um dilema ali, né? E talvez a Alemanha seja a principal representante da indústria automotiva europeia. A França também tem, né? O Citroën, Peugeot e tal, mas não com a força, claro, dos alemães. O Macron anunciou que a BYD é muito bem-vinda no território europeu, principalmente na França. Então foi meio que num contrassenso da União Europeia, mas que mostra, claro, uma aproximação importante com o Xi Jinping. Agora, em alguns pontos mais polêmicos, o Xi Jinping, não só na França, como também na Sérvia, que visitou depois o país do Vučić, deixou algumas medidas ali meio contrárias, à geopolítica ocidental. Por exemplo, ele deixou bem claro, pessoal, que a China vai sim buscar forma de resolver o seu conflito, mas que repudia a maneira como o Ocidente está usando a guerra para eliminar as suas responsabilidades, colocando que grande parte do conflito entre Rússia e Ucrânia é sim culpa dos países europeus que instigaram, que suscitaram a guerra, inclusive Estados Unidos, difamar um terceiro país, que seria os chineses, claro, e provocar uma nova Guerra Fria, aumentando a bipolaridade. Por quê? A China vem sofrendo muitas críticas porque supostamente está colaborando com a Rússia na guerra. Inicialmente a China ela falou que ela seria um país neutro. Só que o que o Ocidente considera como um país neutro? Um país que não apoia os russos. E apoia no sentido assim, a China, pelo menos legalmente, por cima dos panos, né? Não repassou nenhum tipo de equipamento, armamento, nem nada. Mas qual a reclamação da União Europeia e dos Estados Unidos? É que a China não boicotou os russos, não adotou sanções contra a Rússia. Então você pega as relações comerciais, a China ali com o Power of Siberia, com a construção de novos gasodutos, importando grande parte do gás que não é mais exportado agora para os países europeus. Ou seja, a Rússia sentindo menos falta da exportação de combustíveis fósseis. Ao mesmo tempo, por exemplo, a gente teve, de 2022 para 2023, o aumento de 26,3% do comércio entre os dois países. E, inclusive, com grande parte dos componentes que são exportados para a Rússia, segundo a União Europeia e o próprio Estados Unidos, sendo utilizados para fazer equipamentos militares. E a China sabe disso e não faz nada. A China fala que, na verdade, enquanto ela opera pela paz, os países que estão reclamando da China estar contribuindo com a Rússia, sendo que a China nem vende armas, estão cedendo equipamentos militares para a Ucrânia. Então é uma hipocrisia do Ocidente em criticar uma mera relação comercial com os russos. E quando ele foi para a Sérvia, a coisa piorou ainda mais. Por quê? A Sérvia é um país europeu, claro, mas que tem uma certa dicotomia em relação a instituições ocidentais, como a União Europeia e principalmente a OTAN. Não podemos esquecer do passado da década de 90, da região dos Balcãs, da antiga Iugoslávia, em que a Sérvia era a grande liderança, em que a OTAN fez ações militares. Em uma dessas ações militares, lá em 1999, a embaixada chinesa em Belgrado, na Sérvia, foi atacada, inclusive matando diplomatas e jornalistas chineses. Na época, os Estados Unidos colocou que aquilo foi um erro da Casa Branca e, inclusive, colocando aqueles erros a mapas mal feitos. Por isso que os ataques eles foram mal sucedidos e mataram de maneira sem querer, membros ali chineses. A China colocou nessa reunião que a OTAN, ela atacando essa embaixada da China em Belgrado, tem uma dívida histórica com os chineses, que ele não vai permitir que essa tragédia se repita. Como que eu leio esse tipo de declaração, tá? OTAN, a gente sabe que vocês estão querendo expandir o seu eixo ali para a Ásia, né? Então, com parcerias com a Coreia do Sul, em parcerias com o Japão, em parceria com as Filipinas e com outros países que possuem grandes rivalidades com os chineses. OTAN, saibam que, se vocês ficarem na Europa e a gente ficar aqui na Ásia, a gente respeita vocês. Agora, a intenção que vocês têm de expandir a OTAN, não oficialmente falando, mas com equipamentos, trocas, pode fazer com que a gente também se volte contra vocês. Nós não esquecemos o que vocês fizeram na antiga Iugoslávia. Na verdade, na região da Sérvia, né? Já era a região da Sérvia. Ou seja, tomem cuidado porque a China guarda um certo rancor em relação ao posicionamento da OTAN.
está nesse momento comemorando o 25º aniversário. A visita à Sérvia não foi à toa, foi passar uma mensagem de OTAN que sim, a China também tem capacidade militar de impedir que a OTAN se expanda para a região da Ásia. E para finalizar, pessoal, a gente teve também um acordo importante feito entre Brasil e Paraguai, tá? Brasil e Paraguai dividem uma hidrelétrica, que é a hidrelétrica de Itaipu. Itaipu, quando foi construída, na época do Brasil, governo militar, os militares eles desenvolveram toda a hidrelétrica de Itaipu com só gastos militares brasileiros. Só que o Paraguai, que é dono de metade da empresa Itaipu Binacional e também dono de metade da energia, não tinha dinheiro para contribuir com a construção da hidrelétrica. O acordo que o Brasil fez durante 50 anos é que só o Brasil pagaria a construção, só que durante 50 anos o Paraguai revenderia a parte da sua energia mais barata para o Brasil, como se fosse uma espécie de amortização da dívida, vai? Ó, Paraguai, você não gastou nada. Então, durante 50 anos, vende energia mais barata pra gente para amortizar a dívida que você atribuiu, que você contraiu, né, com o Brasil em relação à construção da usina. Só que, galera, esse acordo venceu em 2023. Já estamos em meados de 2024. O Penha e o Lula, apesar de discordâncias políticas, um mais à direita, outro mais à esquerda, estavam tentando negociar porque a Itaipu é essencial para os dois lados. Para o Paraguai, 100% da energia elétrica do país, né, vem de Itaipu, e do lado brasileiro, Itaipu também continua sendo a nossa maior hidrelétrica. Tinha uma disputa em relação aos preços, quais vão ser os preços a serem cobrados. O Paraguai queria um preço maior e o Brasil queria um preço menor. Foi acordado, depois de muito debate, que vão ser 16,71 dólares por quilowatt-hora mês para a negociação. Lembrando, pessoal, que a ideia, né, que o uso operacional de Itaipu custa, entre aspas, só 10,77, ou seja, o custo vai ficar um pouco maior, o que vai dar um lucro tanto para o lado paraguaio, principalmente para o lado paraguaio, mas também para o lado brasileiro. O Paraguai, para vocês terem uma noção, ele queria, pessoal, 22,70 dólares. Ou seja, ficou um acordo, vamos colocar, que nem causa um aumento do preço da energia tão significativo assim para o Brasil. Inclusive, o Brasil nem vai sentir nesse primeiro momento, tá? Porque vai ter uma contrapartida ali em relação ao funcionamento das empresas. E o Paraguai vai conseguir lucrar um pouco mais, vendendo principalmente para o mercado consumidor paraguaio, tá? Professor, e para onde está indo essa diferença do custo operacional e do dinheiro, né, que vai ser cobrado? É lucro, inclusive para o Brasil. O Brasil anuncia, pessoal, que, por exemplo, vai construir uma universidade federal com isso, pode fazer alguns programas de saneamento em Belém, que vai receber, inclusive, a próxima COP, né? E também que vai investir na reforma de uma regiãozinha ali, pessoal, das EMAs, na região do Palácio do Planalto. Então, o Brasil está utilizando a hidrelétrica, inclusive, como fonte de recursos para alguns investimentos ali regionais. A própria UNILA, que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, vai ser construída com recursos também de Itaipu. Fato é, pessoal, que tivemos um acordo. A partir de 2026, aparentemente a tarifa vai baixar para um preço mais competitivo, próximo do valor do custo operacional. Belezinha? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo então, pessoal, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.